Gente, é um privilégio estar aqui essa noite, por todos os motivos que a gente já sabe, porque nós somos amigos, porque a gente é família em Jesus, mas também porque eu estou tendo essa alegria, essa honra de mostrar para vocês, cara, um livro, né? Sim, imagina o cara que até os 14 anos não sabia escrever direito. Escrever um livro. Então, assim, eu estou muito contente de estar aqui com vocês para dividir essa experiência. E aí falei com o Cleiton, ele falou, vamos lá no café, cara. E você tem coragem mesmo, assim, você confia? Ele falou, confio, então estamos aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou explicar para vocês rapidinho como é que foi o processo de criar isso aqui, considerando um fato. Eu sofro de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Logo, é por isso que o livro se chama Percepções de um Observador Distraído. Porque eu sou um observador. Sou distraído, mas nem tanto. Os caras falam de hiperfoco, né? Que a galera que sofre de transtorno de déficit de atenção tem hiperfoco. E é fato, porque quando eu foco em uma coisa, o mundo deixa de existir. Então eu fico lá e tal. Eu lembro de experiências menininho assim, a minha mãe dando bronca porque eu tinha visto sabe aquele caminhozinho de formigas, que as formigas estão indo para algum lugar fazendo alguma coisa, vocês são cultos, são abalados, estão trabalhando. E eu ficava, cara, olhando assim, daqui a pouco eu ouvia bem longe o grito assim, mas era ali já o transtorno, né? Já estava na experiência do transtorno, assim, passava horas observando alguma coisa e ninguém entendia, e eu tive essa experiência de ter de estar numa escola e não fazer nenhum sentido para mim, porque enquanto o pessoal estava conversando ali, a professora ou o professor estava explicando, eu não estava, né? Estava em outro lugar. E meus cadernos, todos os meus cadernos eram cheios de rabisco e desenhos de palavras que não tinham nada a ver com a aula. Nada. E você vai perceber isso aqui no livro também, porque ele é como se fosse um grande caderno de anotações, de pensamentos, de ideias, uma bagunça. A capa eu que fiz, e essa ideia mesmo, que em algum momento eu foquei em alguma coisa e nasceu alguma coisa. É mais ou menos essa a ideia. E o livro é essa coletânea de um montão de pensamentos de alguém que olha o mundo desde a perspectiva da sua experiência de fé. E eu faço esse movimento de meio pendular, às vezes, de sair da fé e passar pela filosofia, de voltar para a fé, passar pela sociologia e voltar para a fé. Esse é o livro. Então, uma coisa legal do livro é que você pode ler onde você quiser. Vou ler, abre aí você acha uma frase, acabou, pode fechar, não tem obrigação. Você não vai ter que sofrer igual eu sofri na escola, que tinha que ler um texto inteiro. Não precisa. Você pode ler, vou aqui na seção dos textos teológicos. Aí você abre e lê um texto, legal, pode fechar e vai embora. Ninguém vai ficar chateado. E não vai ter professor, nem professora para cobrar a leitura, o relatório. Isso aqui é a cabeça de alguém que tem transtorno de déficit de atenção. Uma coisa, só por Digo. curiosidade. Eu acho que não. Quando foi que você descobriu esse diagnóstico? Ou alguém percebeu, seja na escola, em algum contexto? Quando você se deu conta de que alguma coisa fugia, entre aspas, do padrão e de que não era simplesmente uma opção sua? Eu acho que foi mais ou menos assim, Clay. Eu tenho 42 anos. Estou jovem. Com 29 anos, alguém falou assim, você tem problema, rapaz. Eu tinha 29, então. Toda a minha infância e adolescência, eu vivi como se não tivesse nada errado, exceto a culpa de ser chamado de preguiçoso e vagabundo. Mas o mais interessante, né, é que eu achei o meu jeito de lidar com o meu jeito de funcionar. Então alguém falava assim, vai ter prova de tal coisa. Eu não lia os negócios da prova, que era para estudar. Eu lia outra coisa
Aí eu ia me animando, e aí eu pegava as coisas que era para estudar e estudava, mas lendo outras coisas, porque eu não conseguia ficar lendo o mesmo texto todo aquele tempo que o pessoal exigia. Então, eu achei jeitos de funcionar. Por exemplo, as minhas coisas, que eu perdia. Cara, um dia a Raquel quase me matou, porque eu perdi. Quanto eu perdi, amor? R$400? 500 reais. Não é a porta da esperança, é do desespero. Porque eu achei que eu tinha colocado no bolso, mas não coloquei no bolso. E onde eu coloquei? Só Jesus sabe. Até hoje. E aí, o que eu fui fazendo? Eu fui descobrindo que eu tinha que ter os meus esquemas. Então, a carteira eu colocava no bolso esquerdo. Se eu colocasse no direito, aí depois fazendo tratamento, aí o terapeuta foi dizer, depois o psiquiatra, o seu cérebro se ajustou para funcionar. Você criou os seus próprios esquemas e foi assim. Loucura, Cleide, eu estar na marginal dirigindo e entrar no esquema. E o carro ia perdendo aceleração. Aí eu tomava uma buzinada. É incrível. O fato é que até os meus 29 anos eu convivi com esse jeito de ser sem saber o que tinha, até que fiz todo esse caminho, teste e tal. E aí o terapeuta descobriu, fui pro psiquiatra, aquela coisa toda. Hoje eu convivo bem melhor, eu até acho engraçado o transtorno, mas o processo de escrever um texto, um livro, foi muito legal, por causa disso. Porque eu me fiz o seguinte desafio, vou escrever um livro aí. Como é que eu vou fazer isso? Tem que sentar mesmo. Vou me concentrar nisso, né? Aí eu descobri o seguinte, Clay, bom, já sei, vou fazer assim, vou escrever os textos que vierem na minha cabeça, as ideias que vierem na minha cabeça, eu vou lá, registro e vou guardando. E fui. Quando que você fazia? Quando dava na telha. Não tinha assim, toda segunda, às 10, sabe coisa de gente normal? Às 10, das 10 às 11h30 vai escrever o livro. Não, eu ia vivendo um dia, isso aqui eu percebi agora, aí você escrever. Quando eu percebi, eu tinha escrito 300 textos. Eu não tinha noção. Quando eu comecei a juntar, eu tinha umas porcarias. Mas quando eu comecei a juntar, eu falei, cara, 300. Tanto que a segunda edição desse livro já está, assim, prontinha, só pôr na rua. Por que funcionou? Não tinha agenda, aquele compromisso, horário, eu ia lidando ali com a minha emoção, o momento, a observação que eu tinha, a experiência que eu tinha, aí eu trazia para o papel. E acontecia muito de fazer o quê? Escrever no guardanapo. O que acontecia? O texto? Perdia, lavava a calça, cara. Aí, meu livro! Aí tava lá o papel pendurado. Caiu. Mas foi muito importante esse compromisso de dizer assim, cara, não é que eu sou incapaz. É que eu observo o mundo de um jeito, percebo as coisas de um jeito que não é o jeito de todo mundo. E beleza, não vou mais ficar sofrendo. Tanto, até hoje, assim, gente, eu não consigo ler um livro. Eu leio 10. Porque eu estou lendo esse aqui, caramba, que legal, que chato. Aí eu abro outro. Caramba, que legal, que chato, eu abro outro. Mas tem pessoas se identificando com isso. Edu? Aí, irmão. Você ainda lê, eu só fico no Netflix. É? Nem legendado eu leio. Muito doido, né? E assim, e aí eu fui me ajustando. E aí quando eu acabo de ler um livro, eu acabei de ler 5. Mas tudo bem, mas foi nessa loucura. Tanto, gente, que é muito doido, que eu comecei a olhar os textos e eu falei, de onde veio isso? Eu já estava misturando as bolas. Misturando os assuntos, as ideias que eu já tinha lido em outro lugar e me deu... E esse exercício, inclusive de limpar o texto e falar, isso não pertence a esse corpo, sai que não te pertence, me ajudou com o transtorno. E aí, é isso aqui, cara, saiu isso aqui. Eu acho que é isso. Então, de alguma forma, esse livro é um jeito que o jovem encontrou de se relacionar com o mundo, com a vida. Sem dúvida. Com as pessoas, com a organização de tempo. Exato. Então, essa metodologia assim, super mega moderna de aquelas agendas das 7 às 8 isso, das 8 às 9, das 10 às 11. Já o estômago começa, sabe assim, tipo gastrite, já começa a passar. Eu estou me identificando com isso aí. Cara, é incrível isso. Eu escrevi um texto, inclusive, Clay, depois eu vou falar sobre isso, mas eu queria compartilhar com vocês um texto
dos textos que estão aqui, que foi muito curioso essa experiência de pensar no amor de Deus, considerando o fato de que eu não me encaixo no esquema e de, durante a infância e adolescência, se perceber como alguém que não podia ser amado porque não era igual. Então, gente, Igreja Batista, fez a leitura bíblica? Não tinha os negocinhos que você tinha que ler, segunda, ler tal texto, terça, ler tal texto. Aí era o meu dia lá no domingo de falar das leiturinhas. Leu? Leu o gibi, cara. Leu o gibi. Não leu por quê? Porque era obrigado a ler o texto da escola bíblica. Eu lia gibi porque não era obrigado. E quando eu tenho essa percepção de entender que tudo bem, na adolescência, tudo bem, cara, você não é igual, não. Demorou para descobrir que não ser igual não era ruim, ainda ficou naquela coisa de você não é igual, você é menor. Mas essa ficha caiu, esse ciclo fechou e eu me entendi como alguém aceito por Deus do jeito que eu sou e hoje ter essa plena consciência de que não é um problema. Nesse sentido, ainda que eu tenha que tomar toda a Ritalina de vez em quando. Mas olha, eu escrevi esse texto aqui para falar do amor de Deus e eu queria ler rapidinho para você. Um filho sai de casa dizendo que pretende tirar a própria vida. A mãe levanta e tenta impedi-lo. Ao mesmo tempo, a mãe grita para que o pai interfira. O pai diz, mas fizemos de tudo, mulher. Ele está escolhendo esse caminho. A mãe não acredita no que ouve e permanece tentando impedir o filho de sair e dar cabo da própria vida. Mas o filho escapa entre seus braços, corre e entra no carro com uma família. Pessoal, entra no carro e vai na direção de uma grande ponte na saída da cidade. A mãe entra em desespero e sacode o marido dizendo, vamos pegar o carro e ir atrás do menino. Vai, homem, se mexe. O marido responde, eu já te disse. Ele não é livre para escolher? Então, ele está tomando uma decisão. Enfim, o marido entra no carro e ele sai em busca do filho. O coração da mãe está quase saindo pela boca e ela não aceita tal condição e grita desesperada para o marido, acelera, homem, acelera. Ao chegarem lá está o rapaz, com as mãos atrás dos quadris, ele segura na estrutura da ponte. Vez por outra, levanta um dos pés como quem tenta experimentar o que seria estar no ar ou ir em direção à única solução que acredita, a morte. Mãe e pai chegam perto. O pai incrédulo observa. E na cara dele está escrito, já vi esse filme outras vezes. A mãe, num ato de desespero, segura o filho pelos ombros. O menino se assusta e, ao mesmo tempo, ameaça se jogar. E o pai? O pai mantém sua postura, porque sua convicção é como o chão sob seus pés. Eu criei os meus filhos para o mundo, criei para que sejam autônomos. Apesar de esta escolha não ser a ideal, essa é a escolha dele. Nesse caso, não cabe minha intervenção. A mãe abraça e beija o filho tentando segurá-lo, mas seu peso é demais para ela. Os adolescentes de hoje em dia são gigantescos. Deve ser por causa da alimentação cheia de hormônios. Finalmente, ela consegue desvencilhar-se dos braços desesperados e amorosos da mãe e salta. Mãe é mãe. Ela salta também e abraça seu filho no ar. Beija-o e os dois caem juntos para a morte. E o pai? O pai não se envolve porque, para ele, convicções são mais importantes que pessoas, mesmo que seja o próprio filho. Com qual desses dois se parece Deus, nosso Pai? A humanidade pula em direção à morte. Ele pula junto ou permanece estagnado em sua convicção de que fez seres livres e estes podem escolher até mesmo a morte? Ele permanece estagnado ou pula junto porque considera que a humanidade, em sua natureza caída, tem muita dificuldade de fazer boas escolhas? Deus, nosso Pai, revelado em Jesus Cristo, nosso Senhor, está mais disposto a deixar a humanidade se precipitar para a morte ou pula, morre junto, ressuscita e traz consigo o poder da vida em sua ressurreição. Parece-me que o Deus encarnado em Jesus, o Cristo, comportou-se muito mais como uma mãe que não desiste de sua prole do que como um juiz apegado à mera letra da lei. Esse é um texto sobre o amor de Deus.
esse amor que eu percebi na minha caminhada e que estava para além desse contínuo aí que tem a ver com o jeito como as pessoas achavam que eu deveria ser, por exemplo. E é legal porque parece que, assim, com base na sua história, havia o que era esperado socialmente. Sem dúvida. A maioria das crianças, dos Sem dúvida. adolescentes, dos jovens, assim, que descobrir e ser efetivamente diagnosticado aos 29 anos. Mas estar fora do que é o padrão estabelecido é um lugar de bastante sofrimento, né? É um lugar de exclusão, de ser marginalizado, de ser o diferente. E por mais que algumas pessoas insistam em dizer, putz, é legal ser diferente, é legal ser diferente quando você não é o diferente. Quando você é o diferente, você é o excluído, você é o que não se encaixa, não se enquadra. Isso é muito doloroso, né? Eu gostei, achei bacana as suas palavras quando você colocou aqui, o pai, né, diante ali da mãe que saltou, abraçou o filho e morreu junto com ele. O pai não se envolve, porque para ele convicções são mais importantes do que pessoas. Pensando na espiritualidade hoje, uma cidade como São Paulo, as pessoas que você atende, que você caminha junto, você acha que há esse problema da fé? De um lado, convicções, tradição, tradições, de outro lado, amor, quer dizer, como que eu amo as pessoas, mas continuo atendendo a essa tradição centenária da fé, do protestantismo? Você acha que isso está tranquilo ou está... Cleide, sabe o resumo disso aí? Temos que amar o pecador, mas odiar o pecado. Como faz isso? Como faz isso? Como é que eu amo uma pessoa considerando que ela é incapaz de superar a sua natureza? Quer dizer, não é ela, né? Somos nós. Porque para a Bíblia Sagrada e para a tradição cristã, para a tradição judaica também, pecado não é uma questão de vontade apenas. O pecado é, como a gente chama na filosofia, uma questão ontológica. Não é o que você faz, é o que você é. Então, há aqueles que são mais capazes de lidar com a sua própria natureza que outros. Há aqueles que a sua natureza pende para roubar, mas há aqueles que pendem para roubar muito. Tem aqueles que pendem para mentir e os que pendem para tirar vidas de outras pessoas. E aí como é que você faz isso? Clay, eu te amo, mas eu odeio o seu pecado. Como que faz essa cisão entre a sua natureza e o seu comportamento? Como é que eu faço a averiguação disso? Do ponto de vista da subjetividade, é mais a minha subjetividade sobre você do que a sua sobre mim. E nesse caso especificamente, tem um exemplo que é muito comum. Inclusive, eu tenho tido, não sei se é a alegria de ouvir pessoas ou a infelicidade de ouvir o conteúdo a esse respeito. De homossexuais que chegam para mim e dizem, Clay, a questão é o seguinte, eu sou homossexual, mas eu já passei por algumas igrejas e aquelas igrejas me dizem o seguinte, que elas me amam, mas não amam o meu pecado. Porque Jesus, quando conversou com a mulher adúltera, ele disse, vai e não peques mais. Ou então, Clay, a minha igreja até me aceita, mas eu só não posso ser membro quando eu fizer a entrevista depois do curso de 3 meses. E algumas dizem, você pode ser membro, mas você não pode exercer nenhuma função. Como você vê isso? É o pai aqui nessa história? Sem mãe? dúvida. O que é? Sem dúvida, porque pensa assim, ler a Bíblia como um código moral e como um esquema de troca e recompensa é que gera essa compreensão de que alguém só pode caminhar com Deus se ela for moralmente aceitável. Então, isso é jogar fora o que é a tradição cristã, porque a tradição cristã, por exemplo, sobre a santidade não tem nada a ver com moralidade. Quem criou a ideia de santidade enquanto moralidade foi o cristianismo tardio. A ideia bíblica de santidade é integridade. Por exemplo, do ponto de vista da Bíblia Sagrada, esse copo não é santo, porque ele não está inteiro. Santo.
não santo. Integridade é a palavra da Bíblia para o que a gente aprendeu a chamar de santidade. E aí, se o camarada tem a orientação sexual dele não se encaixa naquele modelo, o nosso modelo ocidental tradicional de homem e mulher, cai na vala da moralidade, mas não se pergunta sobre a integridade do caráter daquele ser humano. A conversa da Bíblia não é se ele cumpre aquele esquema moral. A pergunta da Bíblia é inteiro? Ah, pastor, mas ele não é inteiro porque ele não é homem. Então, aí é que está o modo do negócio. Quem disse que humanidade, do ponto de vista da Bíblia Sagrada, é homem e mulher apenas? Então, a questão é, o que eu acho, Clay? Há uma leitura, a nossa leitura evangélica tradicional, ela estigmatizou a ideia de santidade e fechou ela no ciclo da moralidade. Quando a ideia de santidade na Bíblia Sagrada, olha o exemplo, é muito claro, você vai ler o Levítico e o Moisés vai dizer assim, ó, não usem roupas com 2 tipos de tecidos misturados. Ridículo, né? Mas para a mente hebraica não, tem que ser um tecido só, porque tem que ser inteiro. Se é de 2 tecidos, não é inteiro, ou seja, não é santo, não é completo. Aí o Paulo retoma essa ideia e vai falar que a gente tem que ser maduros e íntegros e tudo assim. Nesse caso, se alguém usa jeans e seda... Ferrou, está em pecado. Bom, fico alerta. Entende? Se a gente não souber ler o texto bíblico como um artefato cultural ao mesmo tempo que um artefato de fé, a gente não consegue compreender a mente bíblica. Não conhecendo a mente bíblica, a gente tem todas as chances de inventar essas coisas, como por exemplo, se o cara foi casado com uma mulher, mas sonegar imposto e ninguém saber, beleza, ele é um homem de Deus, porque ele é casado com uma mulher. Principalmente se ele der o dízimo, né? Meu Deus, Clay, agora você tocou num ponto espinhoso, que é assim, ó. Tem um texto aqui que eu não vou saber onde está, porque você sabe como é que é, né? Eu tenho que ler muitas vezes até saber onde está. Tem um texto aqui que eu discuto isso. Os caras dizem assim, você disse isso aí, olha, a sua orientação não é a binária? Não é. Você já tentou? Já tentei. Ah, tudo bem, fica aí com a gente, seja bem-vindo. Mas não dá bandeira. Eu tô achando o seu jeito de andar meio malemolente. Aí chama para conversar. Seguinte, ó, por que você queria ir tocar aí na banda? Então, não pode. Por que não pode? Porque, então, lembra do binário? Então, você não está no esquema de Deus. Mas você pode ficar aí, tá bom. Aí, no domingo tem o quê no culto? A hora de dar o quê? Um simzinho. Certo? O pastor... Oferta alçada. Aí o pastor vai ficar assim. Lá vem uma limonete. Vai dar dinheiro. Safado, como ganhou esse dinheiro, hein? Não pensa, pergunta. O corpo que não serve para adorar a Deus no culto, serve para ganhar dinheiro e trazer na igreja. E aí? Você vê a cisão? É platônico. Platônico em que sentido? Faz uma cisão que o evangelho não faz. É o mesmo corpo, é a mesma pessoa. Ela é indigna para falar no espaço público sagrado da igreja, mas ela a semana inteira trabalha como um louco e o dinheiro que ela ganha é santo porque está dando na igreja. Isso é uma denúncia profética de que a gente está dizendo coisas que a gente não sabe. Então, aquele ser humano não é compatível com o nosso tipo de santidade, mas o dinheiro dele é. É uma discussão para outro dia, mas eu queria deixar essa resolver. Eu acho que tem a ver com isso, com a nossa incapacidade de ler o Evangelho como uma resposta de Deus, como Deus dizendo que está a favor de toda a humanidade e que considera essas complexidades. O mundo não é preto ou branco. A realidade humana é complexa. As pessoas não estão necessariamente tomando decisões sempre com todo o nível de informação que está disponível. A gente opera também no nível dos afetos. Tem coisa que escapa da racionalidade. Não é? Então, fez isso, não é de Deus. Olha como é pesado, gente. Esse cara é de Deus, esse cara não é de Deus. Considerando que o próprio Cristo
quando perguntado sobre como discernir quem pertence ao reino e quem não pertence ao reino, o próprio Cristo disse: só no último dia, e vai ser assim, vão crescer os dois juntos, joio e trigo. Ou seja, é tão difícil, tão difícil, tão difícil, que até o chefe deixou para o final. E aí eu sou pastor, eu sei quem é e sei quem não é. E aí a gente cria esses espaços de disfuncionais, de doença, onde as pessoas não podem manifestar a sua humanidade. Inclusive, nesse caso do movimento de espiritualidade evangélica no Brasil, ainda tem um movimento de eu, pastor, saber quem é o político cristão, né? Você vê, é a mesma coisa. Não sei quem é o do diabo e quem é o cristão. Quem é o cristão. E aí a gente perde, Cleio, eu acho que a coisa mais... Se tivesse algo que a gente pudesse dizer, isso aqui é inegociável no Evangelho. Tudo é, mas uma coisa que é inegociável para o Evangelho é que quando Jesus nasce, vive, morre e ressuscita, o ponto alto não é a morte de Cristo na cruz. O ponto alto da nossa espiritualidade é a encarnação e a ressurreição. São encarnação e ressurreição. Encarnação porque Deus se esvazia para vir lidar com as nossas questões, esvaziado da glória, passa pela morte e não pode ser retido por ela porque não pecou, e volta para viver, nos dando poder para fazer o quê? Fazer o que ele fez na encarnação. O que ele fez na encarnação? Ficou dizendo quem é e quem não é? Não, ele foi para a mesa. Ele foi para a mesa, ele foi viver. Onde você está indo, Jesus? Estou indo lá encontrar os caras que bebem. Ah, vai lá, meu avô. Ah, céu dos caras dos beberrão e comilão, né? Ele não deixou um código moral estrito, arrumadinho, orgânico. Quem fez isso fomos nós, especialmente pós-Império Romano, pós-Constantino, que tinha um projeto de poder, de conquista do mundo. E o Evangelho, ou o cristianismo, entra nesse bojo como ferramenta de dominação também. Então, assim, faz muito sentido a gente começar a perguntar se nós somos cristãos ou se nós somos judeus do ponto de vista religioso. E Jesus era cristão, né? Pensa nisso, porque já pensou nisso? Jesus era o quê? Cristão? Não! Esse negócio que estamos aí, nós inventamos. Eu não estou dizendo que está certo ou errado. O nosso dito pouco mais Jesus não era crente. Não! Jesus era um bom judeu que reinterpretou a lei, porque ele fazia parte de uma escola de interpretação de Moisés, que era já mal vista desde o primeiro século, que sabia que todo texto, sendo texto religioso, só sobrevive porque é reinterpretado. Por que o Salmo 23 não morre? Ah, porque Deus é poderoso. Também. Mas é porque uma audiência ouviu, essa audiência consagrou esse texto, a avó passou para a filha, que passou para a filhinha, que passou para a bisneta, e está aí 2000 e lá vai pedrada de anos, e ninguém derruba esse texto. O que eu quero dizer é, tem um processo aí que está para além dessa nossa racionalidade que a gente herdou dos europeus e dos americanos. Tem uma coisa de afeto da revelação de Deus que foi preservada de maneira natural. Natural em que sentido? Como é que tira do coração de um judeu Deuteronômio 6? O Shema lá, ora, ou como é que você arranca isso do cara? Pode pôr na Câmara de Legais como fizeram. Não sai, porque é uma relação afetiva com uma pessoa que se revelou. É muito mais uma subjetividade do que uma coisa organizada, objetiva. Então eu acho que isso a gente perdeu. De olhar para esse texto e tentar ver nele essa pessoa de Deus. E não só essa maneira que a gente aprendeu, especialmente com os nossos irmãos americanos. Cristão é aquele que sabe explicar o que crê. Cristão, fala aí o que é. Aí você fala das doutrinas, né? Todo mundo fez classe de doutrina, que é a maneira que você é capaz de organizar esse arcabouço teórico de fé, prova que você é. E aí eu aproveito essa sua colocação para fazer uma provocação que eu acho bastante interessante. Tem dois polos muito fortes na igreja brasileira, evangélica, né? Você tem de um lado algumas igrejas que não valorizam o conhecimento por si só, então é aquela coisa que Deus falou e você não pode
questionar e se é a revelação de Deus, ninguém pode questionar. Então, o Vaso falou, o apóstolo falou e tal. Por outro lado, a gente tem algumas igrejas super modernas, assim, alternativas, em que a razão é uma coisa altamente valorizada, a argumentação, os vários cursos, para que todos saibam responder o motivo da sua fé e tal. E inclusive, em algumas dessas igrejas de corrente mais assim, eu vou usar o termo aqui, não sei se devido, mas exageradamente racionalizada, e até inclusive na forma de produção de trabalho da igreja local, a própria oração é mal vista, porque quando alguém vai orar, não, se Deus sabe tudo, você está orando. Se Deus é presciente, por que você está pedindo? Se Deus não vai mudar de ideia, porque a Bíblia diz que ele não muda, por que você está orando e pedindo para ele? Como que você vê essa coisa dessa polaridade? Ou é tudo Deus e o diabo, e parece que a gente está aqui só de bobo, ou de um outro lado a gente tem que aprender muito, porque se não houver uma cadeia de argumentos sobre isso, parece que a fé não existe. O que eu penso, Cleide? Essa é mais uma vez uma herança europeia e norte-americana, porque fomos formatados assim para conquistar. E para que eu convença você da fé que eu tenho, de que esse Deus único, é único no sentido de que não existem outros, que não é o que a Bíblia Sagrada diz. A Bíblia não diz que Deus é único porque só tem ele. A Bíblia diz que Deus é único porque não tem nenhum Deus que se compara com ele. Logo, existem outros deuses. Está no texto. Mas aprendemos a ler como americano e europeu. Sem considerar o texto enquanto artefato cultural. A Bíblia não nasce num mundo de ateus. Todo mundo crê em alguma coisa quando a Bíblia nasce. O Abraão era o mais caldeu, gente. Vai estudar lá depois um pouquinho sobre Oriente Próximo. Uma das nações mais politeístas do Oriente Médio Antigo. Como é que o cara acredita num Deus que chama ele? Ele sai andando para um lugar que não sabe onde é. Então, o ponto é assim. Por causa dessa epistemologia, e os filósofos educadores vão chamar de epistemicídio, que é matar outras capacidades de racionalidade que não são necessariamente racionais. Exemplo, o Dussel vai dizer assim, o português chega nas terras brasileiras e encobre o conhecimento indígena. Como ele encobre? Dizendo que não é conhecimento. Os caras não tinham Ritalina. Com certeza devia ter um de TDAH. Aquele que ia caçar e não voltava nunca. Como é que eles lidavam com isso? Vinho. Entende? Não é só essa. Então, entende o que eu estou dizendo, Cleiton? É assim, que é uma conversa que a gente não faz porque a gente acha que é uma conversa que deve acontecer só na universidade, que é, nós somos colonizados. Nós fomos colonizados, a nossa racionalidade foi colonizada. A gente não aprendeu na escola que o jeito de pensar aqui nosso, que inclui corpo, expressão corporal, sentimento, arrepio, essa coisa toda, é diferente do jeito europeu de olhar o mundo. E isso tem a ver também com o jeito como nós construímos a nossa fé. Então, quando alguém diz assim, eu fui pastor temporário numa igreja presbiteriana, qual era o movimento dentro daquela igreja? As pessoas precisavam ser ensinadas a organizar racionalmente aquilo que elas criam. Não havia espaço para expressão, para emoção, por exemplo, que é tipicamente nossa. Então, quando você pergunta, tem sim o pessoal que abraçou essa colonialidade, que abraçou esse jeito de sustentar a fé argumentativamente, que não é errado, mas não tem só essa. E o pessoal que, passando por isso, se decepcionou, foi para o outro lado. Não precisa disso aí, não. Aqui é só experiência. Então, entende? Mas o que eu quero dizer é, qual é o jeito brazuca de ter fé? A gente tem que descobrir, dá trabalho. Olha que coisa linda que eu ouvi de uma senhora indígena. Eu fui participar de um curso sobre educação, e aí numa conversa com ela assim, eu fiz uma pergunta despretensiosa. Que besteira que eu fiz. Eu fiz uma pergunta assim, e ela falou assim, mocinho, nós somos compostos de vontade africana, nós temos uma intelectualidade europeia,
e um jeito de se colocar no mundo que é indígena, um jeito de sentir o mundo que é indígena. Por isso que a gente se arrepende. Você sabia que entre os indígenas, um jeito de saber a estação é sentindo o vento no corpo? Onde você vai ouvir numa igreja que Jesus chegou para nós e não anulou o fato de que nós somos, no meu caso, por exemplo, a mistura de negros, índios e portugueses. Mas aí o português chegou aqui e disse assim, ter fé em Cristo é desse jeito aqui. Então, a gente cai nesses extremos porque a gente ainda pensa como colônia. A própria leitura da Bíblia, tem um texto aqui que é muito longo, eu não vou ler, mas eu faço essa discussão de onde estão os negros na Bíblia. Onde estão os negros na Bíblia? A pergunta não é essa. A pergunta é onde não estão os negros na Bíblia, considerando que o texto foi composto antes da existência do Canal de Suez. Entre África e Oriente Médio não havia nenhuma divisão. Eles circulavam no chamado crescente fértil durante milênios. Milênios. E aí no texto eu vou apontando os pontos do Novo Testamento e do Antigo também, da Bíblia hebraica, onde as citações são claras à Líbia, ao Marrocos, aos grandes impérios africanos, que inclusive a Babilônia vai temer. A Babilônia tem medo da Líbia. Século VI a.C. era o maior império do Oriente Médio, negros africanos com um exército de 1 milhão de homens. Você sabia disso? E que está no texto bíblico. Ou seja, pastor, você deve ser desses caras aí que lê a Bíblia com ideologia. Então, não dá para ler a Bíblia sem ideologia. Tudo no mundo humano é ideológico, só não tem ideologia no zoológico. Ó, até combina, né? Podia virar rapper também. Tudo no mundo é ideológico. Tudo que você vê só é possível ver, avaliar, sentir, opinar a partir do teu arcabouço ideológico. Mas a ideologia, lógico que é. Você acha que Abraão não tinha ideologia? Moisés não tinha. Ninguém pergunta, por exemplo, como é que o cara traz para o texto que a gente conhece, que a gente chama de Bíblia Sagrada, os 10 mandamentos. Não, Deus que rabiscou de verdade, o texto veio, desceu. Gente, Código de Hammurabi, um texto conhecidíssimo no Oriente Médio Antigo que serve de base para Moisés organizar a revelação que ele recebeu. O texto não desceu de lá, pronto, ponto 1, ponto 2, nota de rodapé. Imagina, mas ele pode destruir a fé das pessoas, porque não foi Deus que escolheu. Então, percebe isso, Cleiton? Esse medo que, inclusive, a gente aprendeu com os europeus, de experimentar, de dar um passo além e falar, será que é isso mesmo? Eu lembro de um professor, na aula de teologia, que ele quis chocar, então, o início da aula dele foi um sábado, Dr. Ricardo Quadros Gouveia. E aí ele falou, a gente tem um problema sério no movimento evangélico brasileiro. A gente faz aquele movimento de bibliolatria. Aí ele diz, você precisa da Bíblia para ser salvo? E aí a plateia ficou chocada. Teve gente que levantou e saiu da sala, literalmente, alguns alunos, porque parece que essa interpretação que nos foi transmitida e aprendida e que a gente vai perpetuando, ela não permite nenhum questionamento, né? A gente não pensa que no processo de tradução da Bíblia, primeiro não existem os originais, os mais próximos são cópias, os originais que se não estiver enganado estão na Alemanha, até hoje no Instituto. Que são cópias das cópias das cópias. Exatamente. Então a gente não tem os originais. Não existem os originais. Esse veio do original. Qual original? Se não existe o original. Então a gente ficou tão preso nessas traduções e cópias das cópias que foram também permeadas por interesses políticos, machistas, de supremacia branca, de supremacia burguesa, colonial, e a gente foi recebendo tudo isso como verdade. Quer dizer, assim como num dado momento o texto bíblico ele validava, entre aspas, porque essa era a interpretação da igreja, foi a interpretação da igreja, a escravidão, sim. Então se fazia ler ali Filemon para quem não assistiu, acho que tem um filme interessante, 12 anos de escravidão, é isso?
Mas eu acho que é isso também. Então, é muito interessante como a gente simplesmente vai fazendo a reprodução. E aí, de novo, me chamou muito a atenção nesse texto que você leu, no momento que você fala da escolha daquele pai. Ele preferiu manter as convicções dele em detrimento ao amor à esposa, ao filho, à família. Então, as relações foram ficando de segunda ordem. Sem dúvida. Então, a gente, eu acho que vai fazendo isso. E, sinceramente, eu diria que a decepção que eu tenho com o movimento denominacional, algumas, pelo menos pelas quais eu passei, é que, em nome de se fazer a manutenção das regras e dos artigos, dos códigos de éticas, das convenções, você vai perdendo pessoas. Mas dane-se, a instituição ela vai fazendo sumir as pessoas. As igrejas, na verdade, elas vão fazendo sumir as pessoas. É como se o convite ao evangelho fosse um convite para ele deixar de ser quem é. Sim. Deixar a sua brasilidade, seu jeito nordestino, seu jeito paulistano, seu jeito funkeiro. É como se a gente não conseguisse acoplar e conseguir enxergar Jesus, a espiritualidade e a ação maravilhosa do Espírito Santo através dessas manifestações artísticas, culturais, de pessoas diferentes, mas a gente quer tornar tudo muito homogêneo. Primeiro, para nós pastores é muito mais interessante. Sim. Um público que diz amém a tudo que a gente fala do que um público que questiona, um público que fala, não, mas por que eu não posso curtir no São João? Eu gosto do milho. E o forró que eu gosto de girar na pista? E que eu gosto disso? Não, tem que girar cheio de espírito. Girar na pista é demais. Exatamente. Sim. Então, parece que assim, é uma negação total. Eu venho de uma cidade, que é interior da Bahia, em que muitas igrejas não celebram o Natal, porque dizem que é uma festa São Nicolau, e as igrejas elas ficam em oração pedindo para as festas da cidade, de Elba Ramalho, Alceu Valença, que maravilha, Zé Ramalho e aqueles pulos, enfim, fica orando para tudo aquilo dar errado. Por quê? Porque é coisa do inimigo. Como que é coisa do inimigo? Vocês já foram no show da Elba Ramalho? É um negócio maravilhoso. É uma experiência. Mas enfim, eu chorei lá. A minha esposa teve presente o grande encontro no Maguinas Park, eu chorei. Cantando lá. É disso que eu tô falando. Eu não tenho dúvida. Só que a gente vai limitando e a gente coloca Jesus onde cabe a nossa moral cultural. E aí a gente limita. Inclusive a gente tem um problema. Quem Deus está salvando, a gente quer tirar e jogar no inferno. Pensa assim, Cleiton. A gente fala assim, Deus é grande, né? Não é não, porque só cabe no meu jeito. Eu conheci no Oriente Médio uma mulher que recebeu dom de cura e nunca entrou numa igreja. E continua fazendo as suas 3 orações para lá. Aí você pega alguém da doutrina, da santa e reta doutrina, o cara pira. E a mulher, capaz de curar ele não acreditar, falar que é o diabo que curou, como se o diabo fosse capaz de criar coisas boas. O que você está levantando a teologia é uma palavra sobre como a gente experimenta Deus. A maneira como uma comunidade experimenta Deus não precisa ser padrão para outras comunidades experimentarem Deus. Mas tem o texto bíblico aí. O texto bíblico é um quadro geral de como Deus se revelou. Então a gente pode abrir mão do texto bíblico de maneira alguma. De maneira alguma, porque era a manifestação dessas culturas, desse jeito que Deus se revelou e como foi registrado, que a gente entende por trás disso os princípios que o texto traz. Como a piada que você fez. Então, tá de calça jeans e coisa de linho, de seda, não pode. Qual é o espírito atrás disso? O espírito Deus espera que nós sejamos maduros e íntegros, inteiros enquanto humanos. A grande dificuldade da leitura conservadora e literalista é que lê o texto sem considerar que por trás daquela manifestação é que está o princípio que a gente deve alcançar. E aí, a gente chega num ponto, Clay, que é muito importante destacar, porque você pode estar ouvindo e pode pensar assim, esse pessoal é tudo liberal, não sei o quê. Não. Liberalismo teológico é muito diferente. A parte do pressuposto que a Bíblia não é palavra de Deus. Não é isso que a gente está dizendo. O que eu estou dizendo, especialmente,
Quais são os princípios normativos que o texto bíblico traz para a gente que oferecem a moldura necessária para que a gente interprete a Bíblia dentro da nossa cultura sem nos violentarmos enquanto pessoas? Essa é a pergunta que ninguém quer responder, que dá trabalho, que é, pode ir no funk? O menino adolescente está perguntando. Pode isso, pode aquilo? Então, vamos ler o texto, descobrir os princípios gerais, o quadro geral, e de dentro do quadro geral, olhar para a nossa cultura e voltar para o texto bíblico e perguntar, e aí, Bíblia, o que você tem para isso aí que eu estou vendo? Mas qual é o movimento? Já está dado. Quem deu? Calvino e Lutero. Vocês sabiam que o Lutero, durante muito tempo, se sustentou vendendo cerveja? Os calvinistas e os luteranos, eles não falam isso. Mas quando eu falo que eu ouço Elba Ramalho, que nós tocamos aqui Milton Nascimento no culto, entende? A pergunta é, estamos prontos, determinados, com o coração aberto, com coragem suficiente para ler a Bíblia como Jesus leu? Jesus não leu a Bíblia como um religioso legalista. Jesus leu a Bíblia dele como alguém que desesperadamente precisava interpretar o texto para o tempo dele, para as pessoas com as quais ele se relacionava. E o texto ofereceu para ele todos os recursos que ele precisava. Mas os religiosos disseram o quê? Tem demônio. Tem demônio. Por quê? Porque ele foi lá e disse, vocês estão interpretando o texto para o seu próprio benefício. Pode curar no sábado? Lógico que pode. E se for o filho do sacerdote? Entende? A questão sempre foi essa. Ah, não, é da vontade de Deus a tragédia lá do tsunami. É desde que seja lá na Indonésia. Então, esse 2 pesos e 2 medidas que a gente recebeu dessa mente, dessa racionalidade europeia que só pode ver sim ou não. Não tem talvez, não, ou é preto ou é branco, mas a realidade não é assim. Gente, está aí um exemplo do Edgar Morin, que é o cara que entendeu essa coisa da complexidade da cultura. Não dá para determinar tudo o tempo todo. E Deus lida muito bem com isso, inclusive com pessoas que de verdade amam Jesus, mas que com a primeira oportunidade que tiver de levar uma grana fácil, ele vai levar. Ele ama Jesus. Mas por que ele faz isso, pastor? Porque ele é humano. Quando ele vai deixar de fazer isso? Quando Jesus voltar, e como diz o Tiago, que Deus não tenta a gente, nem pode ser tentado pelo mal, é essa natureza que ele vai colocar em nós. Então isso não tem a ver com partido político. De jeito nenhum, Clay. De jeito nenhum. É por isso que eu acho que nunca na minha vida vai usar política. Porque eu sei quem eu sou. Não tem a ver com a minha bandeira. Agora, um fato que é para ser discutido, e que a gente tem que ter coragem de mexer com isso é: há ideologias políticas que se aproximam mais dos valores do Evangelho e ideologias políticas que se distanciam ou são totalmente opostas à maneira como o Evangelho foi traduzido. Essa é outra questão. Tem um texto aqui que eu trabalho justamente essa ideia do o que determina a realidade? Quem pode me responder? O que na nossa experiência humana determina se o que eu vou fazer é certo ou errado? É uma pergunta para vocês, queria ouvir. Como é que eu sei que uma coisa é certa ou errada? Pela cultura. Pela cultura, e cada cultura vai ter seu jeito de ver isso. Mas mesmo na cultura haverão desvios daquela norma. O que determina se aquilo é certo ou errado e se eu devo continuar ou parar de executar aquilo? Para nós que somos cristãos, é o texto. É o texto revelado. Certo? Então, mas tendo o texto revelado, a gente não consegue fazer. Então, o que determina é o texto revelado ou é o nosso comportamento? Está na Bíblia. E porque a gente pensa que é só ler. Gente, por que a gente tem leis? Por que nos organizamos historicamente enquanto humanidade, tendo que fazer todo um trabalho e registrar, acordar, registrar de fato que era assim que nós deveríamos agir?
se nós já sabíamos como deveríamos agir. A questão é, ter um texto escrito não é a garantia de que a gente cumprirá o que está escrito, como qualquer lei. A grande pergunta é, o que determina a realidade? Na minha visão, no meu olhar a partir de Cristo, é o amor. É a experiência do amor que determina se eu estou andando conforme a vontade de Deus ou não. Exemplo, Deus pode todas as coisas? Sim ou não? Não. Deus só pode o que o amor pode. A Bíblia não diz que Deus é poder, a Bíblia diz que Deus é amor. O poder é uma possibilidade do amor e não o contrário. O exemplo aqui da historinha que eu criei aqui. Ah, mas Deus é justo. Mas a justiça de Deus não supera o caráter amoroso de Deus. Então, se precisar pular como ele fez na história, ele pula e vai pro buraco junto com a humanidade inteira para tirá-la de lá. E o que é legal na história é que ele não pula como pai, ele pula como mãe, né? Clei do céu. Não queria nem entrar nisso, mas é que você falou, lógico que eu queria. É assim, ó. Vocês já ouviram a palavra Shekhinah? Ou Shekinah, que o pessoal fala errado. O nosso K no hebraico é R. Então, Shekhinah é a glória de Deus. A manifestação da glória de Deus em toda a Bíblia hebraica e no Novo Testamento é feminino. É feminina. Os autores bíblicos fazem questão de manter os verbos e todas as ações no feminino. O Jeremias vai dizer que os úteros de Deus tremem pelo seu povo. Não é só que Deus tem um útero. Você sabe que no hebraico não tem o superlativo, como a gente tem no português. Por exemplo, você olha para mim e fala bonitíssimo. No hebraico não tem o bonitíssimo. Então vai falar bonito, bonito, bonito. Deus é, lembra de Isaías? Santo, santo, santo. Aí os negros, né? Teologia, não é o Pai, o Filho, o Espírito. Não. Hebraico não tem superlativo. Quando quer falar que é muito, repete 3 vezes. Então, os úteros de Deus tremem do Jeremias, Deus é tanto um pai que providencia tudo o que é necessário para o desenvolvimento pessoal, mas ele também é uma mãe que acolhe quando dá tudo errado. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Quem já fez trabalho voluntário nas penitenciárias nunca vai encontrar uma pessoa encarcerada com o nome do pai tatuado. Por que será, né? Só o nome da mãe. Porque é exatamente essa experiência nossa como humanos. É a mãe que literalmente se arrebenta para que a existência aconteça. Não é o pai. Não vamos nem entrar na questão de gênero, de machismo. Não vamos entrar, não vai dar confusão. Eu só quero dizer o seguinte. Deus fez o homem e a mulher à imagem e semelhança de quem? De quem? Deus é homem ou mulher? Aí você vai para o Talmud, são 5.000 anos de escritos, de textos, desde lá de Moisés. 5.000 anos os caras debatem essas questões. Mas a gente não sabe, porque a gente só leu Lutero e Calvino. Judeus aiadas, enfiadas nas sinagogas, estudando. E qual é a conclusão? Deus não é homem nem mulher, Deus é andrógeno. Como é que vai construir um outro ser, e a imagem e semelhança dele, e colocar no outro ser feminilidade se ele é pai? Ué? Aí se fala, meu Deus, ideologia de gênero. Não. Gente, está no texto. Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. De onde vem o conteúdo subjetivo feminino? Da terra? Ah, porque a terra é feminina, aí tirou lá, né, da mar. Aí diz, não, vem dele. Como que eu, sendo homem, sou capaz de me relacionar com uma mulher sem querer torná-la um homem como eu? Vocês que entendem isso aí, pessoal. A gente está descontando nada, mas como é que eu não me coloco sobre a Raquel esperando que ela seja um homem? Só tem uma explicação, gente. Em mim há feminino. De onde veio? Ah, da sua mãe. Aí minha mãe veio de onde? Aí vamos fazer o que as crianças fazem, né? Ah, minha mãe veio da mãe dela e do pai dela. De quem? De quem? Até chegar em quem? Entende isso? Essa loucura? Então, a pergunta é, por que não conversamos sobre gênero a partir do texto bíblico? Porque deram para a gente um texto que mascarou
uma das coisas mais extraordinárias que a Bíblia traz, que a Bíblia nasce antidogmática. Quem é dogmático na época que a Bíblia nasce? Todos os outros textos religiosos que diziam, por exemplo, Clay, todas as divindades eram representadas sempre por uma pessoa no Oriente Médio Antigo. Quem? O rei. O monarca, homem. Aí vem o Gênesis e diz assim, Deus fez 2 seres humanos. Os 2 em igual valor. E não são reis, são jardineiros. A Bíblia nasce antidogmática. Quem torna a Bíblia dogmática? A teologia europeia, que vai dizer assim, não, a justificação para a exploração, você pode explorar porque você é rei. Mas a Bíblia não trabalha nessa lógica. Jesus deixou muito claro, ó, entre vocês não vai ser assim. Entre os pagãos é assim, ter poder é ser humano. Jesus vai dizer assim, ter poder é servir. Então, a questão é muito complexa, mas é de extrema urgência. A gente tem que ler a Bíblia. O papo está muito bom, Mas o o tempo já avançou. Quem quiser conversar mais com o Jô, a celebração ali, Boa. livro, autógrafo,